Gravando! Seu Alexandre! Aí sim, A vida é uma corrida. a vida é uma corrida. Bom, Emílio Santana. Alexandre Rampinelli, Vou deixar meu óculos aqui o mesmo. homem, o famoso chiclete de cachorro, vira-lata. Cara, a melhor definição que você deu até hoje foi cheirinho de ração. Você anda com perfume com cheiro de ração. Aí o cachorro na estrada vai atrás dele. Eu não sei. Mas não vai, não sabe. Não seria Luiz Gonzaga longe. Quem é esse? Parece Fagner. É o Fagner. É o Fagner. É o Fagner. E ele tá cantando com Luiz Gonzaga. o Luiz Gonzaga, o rei do Barão. Na dobradinha tem um disco, procura lá depois, Fagner e Luiz Gonzaga. Eles gravaram Juntos, quando o Luiz Gonzaga ainda era vivo. Super registro aí da música nordestina, muito bacana. Ó, vou ficar monitorando o celular que eu tô trabalhando ainda, tá? E aí? Firme? Firme. Depois de uma pausa, Um recesso, de breve, recesso. sim, estamos de volta. Fui cobrado. Foi cobrado? Fui cobrado. O Nalei me cobrou, falou, ó, Ah, é? Acho que tem paradas. mensagem no Instagram que cobraram também. Você É? tem verificado lá? Não tenho olhado não. Me deu umas... Vai ter mais não? Falei, vai, calma. Foi só um recesso. É só pra conflito testar. de agenda. Nós dois tivemos caminhos muito diferentes nos últimos 15 dias. Os Aí. últimos 15 dias foi 15 dias aí. Um conflito. Pois de é, agenda. mas estamos aí de divertido. volta. É bom pra ver que ninguém sentiu falta, só 2 parece que sentiram falta. Depois você entra lá no Instagram, que acho que tem mensagem lá que eu vi notificações, mas eu tava meio de recesso, não olhei. Eu também. Pois é, e aí? Hoje, no dia que a gente está gravando, é dia 2 de agosto, Sim. certo? Esse Vai- programa vai ao ar no dia 4. 4. 3, que é amanhã. Hoje é quarta. Sim, 3 da manhã. 3 da manhã. Então falta um ano para começar os eventos de atletismo da Olimpíada de Paris. Pô, sensacional. Um ano. Daqui a um ano a gente vai estar sentado na frente da televisão, vendo as competições e, quem sabe, fazendo uma cobertura de comentários sobre as Olimpíadas, Eu né? espero que sim, espero que sim. E eu acho assim que é um evento muito, 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 muito importante para o esporte. Em geral. Acho que- Eu já estou de olho no que está acontecendo para poder ter subsídios de análises daqui a um ano. E você, muito melhor do que eu, tem um embasamento técnico e uma visão de tendência muito legal. Não, mas disso. agora a gente não precisa de ter Agora é índice. Você vai olhar Não, o vê índice? bem, a parte técnica, qualquer coisa que a gente vai falar sobre parte técnica é frufru, Tá. tá certo? Ok. Ficar igual esses caras que estão na televisão hoje falando das coisas técnicas, dando sugestões, sempre... Não, a gente precisa hoje observar a evolução dos atletas nesse último ano para a Olimpíada. Entendi. E perante a análise do último ciclo e do último ano, a gente fazer projeções de quem poderá desempenhar bem nas competições áureas do atletismo. Tivemos um negócio muito sensacional em São Paulo, que foi aquela corrida que Julho foi um mês rico em eventos de atletismo, né? A gente vai comentar hoje alguns eventos de atletismo, Caramba. algumas peculiaridades Que legal. desse fenômeno. A gente teve, nesse último final de semana, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, Alexandre. Mas acredito assim, que um campeonato sul-americano que é meio desfalcado de grandes estrelas. Cara, acho que no próximo episódio eu vou virar a câmera para lá que a gente faz sentado ali, ou faz em pé. Tem a opção de sentar ou ficar em pé. Pode entendeu? ser também. Acho que vai ficar melhor. Porque aí se faz sentado ou fica em pé. Vou voltar. Tá, desculpa, vai lá. Pô, vou tacar um negócio em você. Um campeonato sul-americano que foi meio desfalcado, porque a gente está tendo Diamond League,
teve final de semana passado, o Campeonato Brasileiro foi no final de semana anterior. Pelas repercussões que eu vi, não estavam todos os atletas de ponta do Brasil no Campeonato Sul-Americano, mas ele serve também para permitir dar bagagem de competição para atletas que não estão no top de linha. Então, toda vez que um atleta de ponta não é convocado ou dispensa sua convocação, é chamado um atleta de segunda linha que vai acumulando ali bagagem experiência. Então, aparentemente, esse é um campeonato sul-americano que foi mais para manter a praxe da coisa das federações, da Federação Sul-Americana, mas de fato aconteceu, os títulos foram chancelados, né? E a gente teve nesse evento uma corrida muito importante nos 100 metros rasos, onde nós tivemos 3 atletas fazendo menos de 10 segundos para os 100 metros, e entre eles um brasileiro que bateu o recorde que até então era do Robson Caetano, já há mais de 30 anos, que era o recorde dos 10, o recorde brasileiro dos 100 metros era em 10 segundos cravados. Caramba! Né? Um recorde que foi estabelecido lá nos anos 90, na época ainda de Ben Johnson, Carl Lewis, Michael Johnson, grandes lendas do atletismo, onde o Robson Caetano chegou a fazer uma final A, em campeonato mundial, né? Não conseguiu na Olimpíada, mas participou de uma final de 100 metros, revezamento 4 por 100 em Olimpíada, que também foi um grande feito para o Brasil. Abriu uma porteira aí para que nos anos 2000 a gente tivesse grandes participações nos revezamentos de 4 por 100 e 4 por 200. E foi um resultado tamanho, né? Foi um resultado histórico esse do brasileiro. 9,97. Quebrar uma marca dessa de 30 anos e é um rapaz de 18 anos, né? Olha a promessa. Um atleta de 18 anos O vencedor foi de Suriname, né? O vencedor foi de Suriname. Também com 18 anos. Também com 18 anos. E uma promessa gigantesca. E quem diria, olha que espetáculo a prova. Que rica, né? Um atleta de Suriname bateu o recorde do Suriname, bateu o recorde do campeonato. Bateu o recorde do campeonato sul-americano. E já teve marcas melhores de sul-americanos, mas não em campeonato sul-americano. Então ele teve a melhor marca de campeonato sul-americano. Então, a promessa, né? Olha o que está vindo por aí com 18 anos e é só o começo, né? Os caras estão se preparando. Esses caras, você acha que vão para as Olimpíadas? Você acha que sim? Cara, tem que olhar aí Eu não ainda conferi o índice, eu não vi comentário de que ele garantiu o índice, né, no sul-americano. Tem que ver qual é o índice e quem são os... Na verdade, não é questão... Nessa questão do 100 metros, não é questão de índice, é questão de overall. Então, precisa ver quem são os melhores tempos para, na temporada de classificação, mas eu acho que ele está correndo um risco grande. Está bem cotado. De fazer uma participação olímpica aí. Legal. Mas tivemos mais campeonatos. No final de semana anterior, tivemos um final de semana recheado. Lá no dia, agora foi 31, lá pelo dia 23, né? 23. Tivemos campeonato francês de atletismo, um campeonato tradicional. Tivemos a Diamond League, tivemos o campeonato brasileiro de atletismo. No campeonato brasileiro de atletismo, o nosso arremessador de peso, o Dayan, alcançou marca olímpica, ou seja, se classificou, foi o campeão brasileiro e alcançou o índice para a Olimpíada. Então a gente já tem ele garantido aí, ele que foi vice-campeão olímpico em Tóquio. Acho que ele foi vice-campeão olímpico em Tóquio. Perdeu para o americano lá, o texano, que ganhou a Diamond League e que esse ano já bateu o recorde mundial. Tá indo forte. Qual o resumo dessas competições? Principalmente da Diamond League e do campeonato
francês e no mês passado o campeonato europeu de atletismo. Muitas marcas a um ano da Olimpíada já estão se aproximando do recorde mundial. O que a gente prevê? Que esse último ano de polimento vai ser, vão ser grandes apresentações nas Olimpíadas. Então promete aí Paris, que é uma sede histórica, que já foi sede lá em 36, se não me engano, 1936, eu acho que Paris foi sede as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, elas sempre tiveram grandes implementos. Cada uma teve uma característica forte de fazer implementos na maneira das competições. A Olimpíada da França, ela foi uma das competições que delimitou a maneira de se competir muitas das modalidades que a gente tem hoje. Foi um marco. Foi um marco. A Olimpíada de Londres foi um marco para as provas de fundo, né, de maratona, de 10 mil metros. Então, tivemos aí... Então, isso marca Paris como uma grande sede olímpica. E é uma das grandes capitais do mundo. Então, promete ser um espetáculo não só da parte do atletismo, mas também de todo o espetáculo. Eu acho que está todo mundo muito focado nesses Jogos Olímpicos. Nós estamos com dificuldades. O Brasil está com muita dificuldade nesse ano pré-Olimpíada. Eu ia te perguntar justo isso, assim, o nosso salto com vara, você acha que ele vai? O nosso salto com vara, Eu esqueci o nome Thiago. dele. O Thiago, é. O Thiago está suspenso, né? Pois é. Por doping. Então, suspensão... Eu não sei como é que é isso para as É Olimpíadas. uma suspensão provisória. Não é provisória que chama. É uma pré-suspensão preventiva. É uma coisa dessa aí. Então ele foi notificado, recebe uma suspensão e ele vai entrar com um recurso ou com a defesa. Não foi... O COI não se pronunciou. Então a gente não sabe ainda qual vai ser a defesa do Thiago. Mas o Thiago não vem tendo grandes apresentações no último ciclo olímpico. Né? Então vamos deixar o Thiago quieto aí, cuidando desse approach. Acho que a gente teve aí no último ciclo olímpico um avanço bom nos velocistas brasileiras. Então a gente tem 100, 200 metros, algumas meninas aí que podem dar trabalho, mas a gente precisa ainda observar. Eu tenho visto assim, os grandes medalhistas do Brasil, que é a natação, por exemplo, que não foi como equipe tão bem no Campeonato Mundial, tem uns 20 dias agora. O judô não foi tão bem quanto a equipe, teve algumas medalhas no Campeonato Mundial de Judô, não está ainda com uma... E o judô brasileiro tem uma certa tradição, né? O judô é sempre garantia de medalha. Sempre está ali, né? Então, é o judô, a natação, a vela, não tenho acompanhado, não tenho visto o destaque com relação à vela, mas eu acho que mais final do ano que começa a se definir as coisas. Mas sempre tem um brasileiro ali incomodando ali também, dando trabalho. Vi que o Rodrigo Pessoa achou um cavalo sensacional aí, provavelmente poderá se classificar para as Olimpíadas, e o Rodrigo Pessoa, 2 vezes campeão olímpico, é sempre uma esperança boa. É sempre um bom nome. É sempre um bom nome. Sim, né? Sim. Enriquece muito a competição quando ele está. Claro. Mas acho que tem aquela nadadora... Eu não vou lembrar o nome dela. E quando você procura aí, o vôlei não foi bem nas competições desse ano, nem o masculino nem o feminino, porque para os nossos grandes medalhistas a gente espera lá a final, né? Então não conseguimos nenhum título de expressão. O basquete feminino está classificado, depois de muitos anos fora, está classificado para o Mundial. O basquete masculino não vai.
Então a gente está com dificuldade, principalmente para um país que teve quase 8 anos atrás a Olimpíada aqui. Então a gente não vive a ressaca de Olimpíada positiva que outros países vivem quando tem as Olimpíadas, quando sediam Olimpíadas, né? A gente não teve essa repercussão maravilhosa. Então temos uma... Você não usufrui nem da infraestrutura que foi deixada? Que, enfim, Não. Eu passo lá no Teodoro, quando volto de Paraty, tudo largado. Não, as instalações estão fechadas sem uso, né? Não sei se estão largadas, mas não estão sendo usadas. A gente precisa usar essas estruturas, muitas estruturas provisórias. Então, espetáculo só como as coisas no Brasil para inglês ver. É só no raio da câmera. Não, ali, só né? para inglês ver. É só no raio da Quando câmera. abre... Se a câmera fizer assim, já mostra os caras na parede sem quintal, com a placa caindo. Nós temos olímpicos, estamos em dificuldades. Você... antes da gente entrar no coroamento da sessão, a gente teve esse final de semana o campeonato Master de Skyrunning. Boa. Com grandes resultados para o Brasil, no individual e na somatória das participações, o Brasil foi primeiro colocado no campeonato Master de Skyrunning. Massa, isso. Parabéns ao Ricardo Aquino, que é o presidente, comandante da estrutura, presidente da Federação Nacional, comandante da estrutura, né, das equipes que dão suporte. Parabéns pelo investimento. Eu vejo isso de perto, eu participei da primeira diretoria do Skyrunning no Brasil. E, cara, a gente está fazendo um trabalho minimamente muito bacana. Entendi. Então, não é nada de primeiro mundo, mas nós estamos conseguindo espremer. Está fazendo o melhor que tem com o que tem. E acho que tem muitas possibilidades boas daqui para 5 anos. Principalmente porque a gente tem um nível de competições que são muito boas. Então, a gente acertando isso aqui, a gente vai dar a condição de engrossar o caldo da performance. No final de semana próximo agora, vai ter campeonato mundial juvenil. Nós estamos lá com 8 ou 10 jovens representando também. Aí a coisa já fica mais difícil, né? Mas tem jovens que já estão indo para o segundo mundial. Então, esses jovens daqui a 10 anos... Que maneiro. Se ficarem na modalidade, vão ter uma bagagem, oportunidades muito boas. Pensa, esses jovens, quando eles estiverem na categoria Master, a experiência que esses moleques não vão ter. Daqui a se continuarem no esporte daqui a 5, 10 anos, eu digo que se continuarem por quê? Porque a gente vê muito Cometa Harley. Né? Nos primeiros mundiais que a gente foi, a gente talvez não tenha quase nenhum representante 4 anos depois. Entendi. Então já se perderam por aí, não é questão de passou da idade. Já se perderam. Então, jovem é uma aposta que ela não é cravada. Entendeu? Você tem que dar oportunidade, tem que incentivar e tal, mas você não domina os 4, 5, 8 anos de cada um desses. Tá certo? Eles não estão ainda em definição de vida. Então a gente está com um panorama muito bom para o Skyrunning no Brasil, que vai dar um bom trabalho aí nos próximos 5 anos. Aí depois a gente vai entrar numa outra etapa, que vai ser transpor as barreiras do país. A gente vai precisar levar os atletas do Brasil para treinar e competir fora, porque a gente não tem terreno para bater de frente com as condições que outros atletas treinam na Europa, aqui nos Andes, não, vamos falar em Andes e Alpes. Legal. O pessoal dos Andes e Alpes tem uma vantagem muito grande, e os americanos
Vantagem muito grande em termos de disponibilidade de terreno. A dificuldade já é natural. Já é natural. Já é então, próximo, né? isso é um salto, cara, é muito grande. Um salto muito grande. Haja visto a diferença do ciclismo. Os ciclistas andinos, Sim. no Pro Tour lá, se dão muito bem, muito Sim. melhor do que os brasileiros. Os brasileiros, quando chegam no Pro Tour, é porque eles já estão há 4, 5 anos vivendo na Europa. Treinando fora. Até os de lá vêm aqui treinar, né? Nos Andes vem treinar, porque a gente tem coisa... Tem aí... Mas tem um movimento da Colômbia também e do Equador de trazer equipe para treinar aí no verão e fazer votos para aproveitar o terreno e para mobilizar o ciclismo local. É um investimento. É um investimento a longo prazo, a gente que não faz. Mais uma vez, estamos comendo mosca. Aí, falando em comer mosca, você teve uma intervenção aí durante a semana, trocando mensagens. Conta pra gente. Eu não gosto nem de comentar, que eu fico aborrecido, cara. Mas agora que eu lancei. Céu, cara. O cara... você mandou aí o negócio do Skyrun Master lá, que foi campeão, e a gente vendo o menino de 18 anos fazer 100 metros em menos de 10 segundos. E aí o cara tem que subir e com a bandeira do Brasil e tal. E, cara, um pessoal desse não tem incentivo, não tem nada de incentivo, de apoio, de nada. É tudo, ou ele consegue, ou a família consegue. Tem que estudar fora, tem que correr fora, tem que se virar atrás de grana, tem que batalhar. Aí você tem alimentação, você tem treinador, você tem equipamento, você tem um monte de coisa. E ninguém te ajuda, Aí chega lá, ganha a parada, eu fico segundo, terceiro, enfim, sobe no caixote lá e tem que levantar a bandeira do Brasil. Isso me dói o coração, cara, isso me cansa. Você tem uma visão levemente romantizada desse processo todo, o que faz isso ficar assim, levemente também equivocado. Eu acho assim. Porque quando não foi assim? Não, no Brasil? Não. Vamos falar quando não foi assim? Aonde não é assim? Cara, você tem grandes faculdades americanas por trás de grandes atletas olímpicos, grandes atletas campeões mundiais, que dá todo o aporte, todo o suporte e infraestrutura para o cara treinar, para o cara viajar, para o cara ir e voltar, se voltou machucado, de cuidar do cara. Vai um brasileiro desse machucar lá. Se ele não comprar um mertiolate lá na farmácia, quem vai ajudar o cara? Mas esse investimento, por exemplo, das faculdades americanas, eles não são de graça. Não é caridade que eles fazem. Eles fazem uma grande propaganda da instituição como... E no Brasil não poderia fazer? Claro que poderia. Olha só, tem um conhecido meu, na verdade um conhecido da Cris, é o filho de uma amiga da Cris. O moleque é foda na natação. Tá indo pra fora. Porque aqui ele não consegue se sustentar, não consegue. Tá indo pra fora. A faculdade americana, ele está fazendo uma prova na faculdade americana para poder entrar. A faculdade está extremamente interessada que ele vá. Por quê? Porque vai levar o nome da faculdade. Exatamente. E lá ele tem todo o subsídio. Sabe quanto que a família vai precisar para sustentar o moleque lá? Muito pouco. Porque a faculdade vai bancar o cara. Aí aqui, você tem uma UFES da vida, uma USP da vida. Não vai, cara. Não evolui. Mas a gente tem, aí você tá falando a gente tem uma diferença muito grande do sistema de de universidade no Brasil e das universidades que você está vendo nos Estados Unidos, que não são federais. Concordo. Agora, eu vou entrar num ponto que você acabou de falar. A nossa estrutura olímpica. Não tem. Então. Mas o ponto que eu quero chegar, Alexandre, é que, tirando a NBA...
Você não consegue, você não, né? Porque a NBA vai buscar o cara em casa, hoje. Vai buscar o cara na escola. Beisebol, buscar... NBA, futebol americano. Então, mas isso aí é business. Tanto que esses caras até pouco tempo, não participavam do movimento olímpico. Ok. Ok? Fora dessa realidade, é quase parecido com a realidade do esporte brasileiro. Né? Quem tem apoio? Quem está estabelecido. Certo? Quem consegue apoio é quem está estabelecido. Quem já tem título, quem já tem... esse sim, as portas se abrem. Vou fazer cara de paisagem. Não concordo. Eu acho que são investidos em grandes promessas. Michael Phelps, por exemplo. Não, cara, a gente está falando de Brasil. Não, ok. Você sabe quantos nadadores... Vamos lá, promessas brasileiras. Não, veja bem, você quer falar do Michael Phelps? Não, volta aqui. Eu quero falar da estrutura... Vai lá. Da estrutura federativa do esporte americano. Você fala do Michael Phelps, mas os Estados Unidos tem 100 atletas que poderiam se classificar para a Olimpíada em qualquer... Por quê? Porque tem número. Porque a gente vai cair num problema brasileiro. Sim, eu entendo. Você quer escutar? Não, pode falar. Tô levando a sério. A gente tem o futebol. E todo mundo quer ser futebol. Sim. Tem cara aí que tá 30 anos tentando ser jogador de futebol, ainda tá na pelada da empresa lá. Mas ele ainda quer ser o craque. É verdade, sim. O que sobra para os outros esportes? Azinho. 90% dos brasileiros que têm boa coordenação, qualidade, condição, ainda estão presos no sonho do futebol. 10% sobrou aí para disputar os outros esportes. Onde é que está o dinheiro? Onde aparece. O que aparece? Futebol. O dinheiro vai para quem aparece. Sim. Tá certo? E quem alimenta o futebol? Você, quando compra a camisa do São Paulo, um boné. Quando assiste um jogo. Quando você acessa o conteúdo do futebol. Você acessou o conteúdo de futebol essa semana? Muito pouquinho. Mas se fosse sim ou não? Eu acompanho. Não, sim ou não? Nos últimos 8 dias, você deu um clique em matéria de futebol? Não, nos últimos 8 dias, sim. Deu. Então você está alimentando... Sim. O mercado todo, sim. A drenagem de recurso que vai para o futebol. Esse recurso vai para o futebol, não vai para os outros esportes. Isso. Então a gente tem esse grande sanguessuga do esporte, que é o futebol. Nos últimos 8 dias, do futebol, eu acho que acessei um dia. Acho que um dia. Foi para ver a notícia do Rames Rodrigues para o São Paulo. A esperança. Não. A esperança. Aí hoje eu lendo a notícia, eu vi no cantinho assim, falando do Lucas também. Eu não sei onde São Paulo vai arrumar dinheiro, mas tá lá. Mas enfim, agora, ciclismo eu acessei todos os dias. E corrida eu tenho acessado. Não todos os dias, mas eu tenho acessado. Mas agora mas a gente tem um problema de acesso e de valorização do futebol. Sim. Então, entre dar dinheiro para o futebol e entre dar o dinheiro para uma promessa do futebol e uma realidade do ciclismo que seja, o dinheiro vai para o futebol. Então a gente tem esse grande Eu sei. Por outro lado, vamos falar lá da bandeira. O cara tem que subir e abraçar a bandeira. Cara, nunca foi isso. Representatividade nacional é um desejo íntimo do atleta. Isso que eu ia falar, isso que eu ia deixar claro. Desejo íntimo do atleta. Está dentro da classe do patriotismo. Eu ia falar sobre isso. Que isso. começa onde? Lá na guerra. O cara que se voluntaria para defender, se identifica com a pátria,
Ao ponto dele ir lá ameaçar a E vida morrer dele pelo e morrer Brasil. pela pátria. Sim. Não é pelo dinheiro do Não. soldo, não é pela indenização, não é... Isso. O esporte é a mesma coisa. Isso. Cara, não é pela notícia, não é... Mas o cara poder botar a camisa da seleção do país dele, o cara poder representar o país e ter um resultado e mostrar que ele se identifica não só com o esporte, mas com aquela pátria, isso aí não tem nada a ver com salário, patrocínio, apoio, reconhecimento, se alguém se ele vai descer no aeroporto e vai ter alguém esperando ele, se ele vai no carro de bombeiro, não tem nada a ver. Isso, ok. A minha fala, e eu ia deixar isso claro, a minha fala não é para esse público. A minha crítica é em relação à falta de apoio. Mas eu entendo tudo isso e sei de tudo isso que você está falando, eu concordo com cada vírgula sua. Eu concordo. Mas eu acho, aí entra o meu mundo de Alice, meu romantismo. Eu acho que deveria, e algumas empresas têm feito isso de alguma forma, tá? Bem, como é que eu vou falar? De uma forma formiguinha, mas tem feito. Por exemplo, a Red Bull, a Monster tem feito isso, de trazer alguns atletas... Agora, né? De trazer alguns atletas para cima. Cara, mas aí a gente vai ter outro problema, que é a mídia nacional. Onde você tem a Red Bull, que tem um time de futebol, que quando passa na televisão ele não é chamado de Red Bull. Isso é um problema da Globo, né? Você sabe. Porque... Tem outra televisão? Não, passa. Sei lá, acho que 90% das pessoas assistem Globo. Não, ela define a maneira com que a comunicação é feita, como que as pessoas veem as coisas. Com que o cara então, se veste. Para que você vai botar dinheiro num cara e seu nome não vai aparecer? Isso é verdade. Os caras fizeram investimentos grandiosos aí no futebol, nas arenas. Do Palmeiras lá. Nenhuma, chama. Allianz. Não, a Arena Palmeiras. A Arena Corinthians. A Neoquímica, né? É Neoquímica do Corinthians. Neoquímica do Corinthians. Do Corinthians, aí tem a Allianz do Palmeiras. E não fala. Então, a gente tem barreiras institucionais. Isso é verdade. Para o dinheiro chegar no esporte, cara. Eu falo com a Cris, igual, quero agradecer, não sei o que. Pô, fala a marca da parada. Tá aqui, ó, o cara comprou, não sei o que. Fala a marca do que o cara comprou, pô. O cara tá incentivando o esporte, o cara tá apoiando ali. Pô, fala o nome da marca, caramba. Sabe? É difícil isso, a escola faz um evento interescolar, legal pra caramba. Fala o nome da escola! Porra, favorece a parada. Não, mas aí vai passar aí vai entrar uma revolta minha aqui gigantesca. Vai falar um negócio de assassinato, aí vai lá, filma, dá detalhe do assassinato. Porra, não faz isso não, cara. Vai mostrar esporte, vai mostrar o que o político tá fazendo, o que tá sendo transitado aqui na Câmara. Porra, vai ficar falando de assassinato? Cara, porra, a mídia aqui, capixaba, vai me desculpar. Mas isso é norma do Brasil todo. É sempre assim. Nossa Senhora. Mas enfim, o que eu acho? Que deve se valorizar quem incentiva, quem vai para essa galera toda. Porra, você vê o moleque do atletismo aí, de 18 anos, esqueci o nome dele. É Igor? Como é que é o nome dele? Vai falando aí que eu vou achar aqui. Porra, o moleque no bom sentido, né? Moleque de juventude. 18 anos, cara, um menino desse. Moleque! Tinha que ser... Porra, cara, enaltado, tipo, tu fala, cara, vamos lá, o que você precisa? Não, cara, ninguém sabe a história do cara, ninguém tá falando nada. Olha só. Eric Cardoso, um abraço. Olha só, passou o campeonato de natação. Foi esse final de semana? Acho que foi esse final de semana que passou.
eu falei com a Cris. Eu falei, olha só, tá transmitindo, parará. Amanhã no Globo Esporte não vai falar nada de natação. Nada. Não falou. Agora, outra coisa que eu queria te falar é que sempre quando a gente quis saber de alguma coisa, a gente teve que ir na mídia especializada. Sim. Então, você procurar no Esporte Espetacular ou esperar passar no Globo Esporte, você não vai ver nada. Mas isso é um mal da nossa geração, você sabe, né? Não. Não, porque Eu sempre nossa comprei época, revista. Eu comprava revista de motocross. Eu quando fui fazer karatê, assinava revista de karatê. Não, o que eu estou falando é o seguinte, hoje, essa geração mais nova, ela já não tinha o que a gente... na verdade, ela tem o que a gente não tinha. A gente não tinha outro meio a não ser TV, jornal, revista. Então... Mas a gente tinha a mídia especializada em cada setor. Mas aqui, é que você veio para cá, já era um pouco maior, né? Aqui no estado, era muito difícil você conseguir uma revista. A gente, tinha um amigo que assinava uma revista, ou comprava uma revista de motocross, mas era muito difícil ter essa revista, ver. Passava na mão de tanta gente, a gente procurava. De bicicross, então, a Bici Esporte, era um parto para conseguir uma revista daquela aqui. Talvez no Rio fosse mais fácil o acesso. A gente até, algumas revistas pediam no jornaleiro e ele pedia ao distribuidor. Entendi. E trazia. Entendi. Meu irmão e eu, a gente sempre gostou muito de carro, então aquela moto esporte, olha, era um parto, ficava assim 2, 3 meses sem vir, aí vinha uma, a gente pedia para ele guardar. Olha, era trabalhoso ter. Hoje, com o advento da internet, o que eu quero dizer é que essa molecada já está acostumada a entrar na internet e buscar na internet o que quer saber. E hoje, mesmo com a internet, você precisa saber as fontes, que são as fontes cruas, né? E a gente tem acesso às fontes cruas de cada esporte. Então, dá um trabalhinho, mas você vai conseguir destacar ali quem é que vai em loco produzir notícia sobre cada esporte. Não o cara que traduz, que depois que reposta, pega o post e traduz. Ao contrário das federações aqui, as federações lá fora têm as notícias atualizadas. A Federação Capixaba de Ciclismo é uma piada aqui no site deles, mas enfim. Cara, você quer ficar desinformado, você vai no site da Federação Capixaba de Ciclismo. Não tem site para começar. Enfim. Aí eu gosto de ir nessas fontes, assim, igual você pediu para dar uma olhada lá. Eu vou no site dos caras e olho, tem lá o calendário do ano. Então, o site já é a federação mostra o que ela quer. Então, tem que ir mais a fundo. Tem que ir a fundo. Sim, tem que ficar futucando e discernir. Discernir quem copia, quem é o dono da informação, e aí você começa a descobrir que foi copiado, onde é que você começou a ler. Se você lê 5 portais de notícia, você sabe quem copia de quem. Exatamente. Você sabe quem foi a origem, da onde saiu. Você sabe sabe até o cara que ele mistura uma fonte da outra. A foto às vezes é a mesma. A foto, às vezes ele muda, mas você sabe que o cara não muda a redação. E aí você pega quem publicou primeiro, quem assina, porque tem sites aqui que ele bota a matéria e ninguém assina. Né? Não tem. Baixou ali por download espiritual. Tá, mas é isso. Eu acho que a gente já pode encerrar, mas deixando a mensagem de que quem está no esporte vai moer cana. Sim. E vai beber 2 gotas. Sim, senhor. E não adianta esperar. E quem vai por patriotismo com a bandeira do Brasil, massa. Não espere reconhecimento. Regaça. E daqui a um ano a gente está começando as competições de atletismo na Olimpíada. Marca aí, 2 de agosto de 2024. Massa. Vamos lá. Eu paro onde primeiro? Eu não lembro onde eu paro, né? Aqui. Tá bom. Perdeu O fio da meada?